Olá, meu lindo, minha linda! Professor Davi Morrai com você aqui para mais um vídeo muito especial. É o nosso curso completo de tendências pedagógicas e, ó, melhor de tudo, gratuito de presente para você, sem tirar nada do nosso curso que nós temos. Nós estamos fazendo uma regravação, uma atualização. Você que já participou dos nossos aulões de revisão, você vai ver uma base, né, uma estrutura que eu sempre uso nos aulões aí, tá bom? Então, essa aula é dividida em três blocos. Primeiro bloco, as tendências liberais. Segundo bloco, progressista. Terceiro bloco, pauleira de questões aí, tá legal? Então, só peço você um pouquinho de paciência. Nós vamos fazer a gravação quebrada e depois vamos codificar essa aula toda para você que prefere assistir um curso lá com mais de 1 hora e 2 horas de duração, tá bom? Então fique tranquilo, ó. Já deixa o like aqui o seu likezinho, o teu joinha aqui. Comenta, prof, qual prova você vai fazer, é muito importante isso. Ó, professor, vou fazer a prova da prefeitura tal, a banca tal, data tal, porque nós temos aulões de revisão. Você quer um aulão de revisão para a tua prova? Um aulão de véspera? Quem sabe a gente pode fazer. Tem um link aqui na descrição que você pode acessar a nossa plataforma, acessar os packs de preparação, nossa maratona de 900 questões mapeada com mapas mentais no pack. Você pode acessar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Prof, tá dando uns recadinhos aqui, tem um pouquinho de paciência, sei que vocês querem que a gente entre na aula. Olá, bom dia, boa tarde, vai para a aula, não, eu sei que você quer, mas eu peço você um pouquinho de paciência, tá bom? PDF da aula, gente, esse slide aqui do curso. O professor está disponível? Está disponível gratuito, grátis, como diz o menino da internet aí, né? Tá gratuito para você que baixa no slide da aula, quer imprimir, faz bonitinho lá antes do professor e vem aqui fazer a correção comigo, se assim você preferir, tá bom? Então, ó, curtiu, deixou o comentário, já é inscrito no canal, se você não é, você tem que se inscrever, tá bom? Quem se inscreve, comenta e curte aqui, passa entre os primeiros colocados em qualquer prova, tá bom? Prof tá garantindo isso para vocês, tá bom? Garantia de qualidade Morrai. Pessoal, vamos seguindo então, vamos para a nossa telinha aqui, vamos para os nossos slides e a gente já vai conversando aqui e vamos fazer questões. Vamos ao nosso primeiro bloco de questões, primeiro bloco de aula, né? Não são só questões. Vamos trabalhar neste bloco as tendências liberais. Pega papel, pega caneta, você vai precisar anotar muitas coisas. Como que eu ajudo meus alunos aqui com tendências pedagógicas? Uma metodologia que eu utilizo aqui que não tem como errar questões na prova. Use palavras-chave para cada corrente, para cada tendência pedagógica ali. Tá bom? Então é muito importante aquilo que você precisa entender. Eu estou te entregando um material mapeado, com todos os mapinhas mentais, inclusive, que estão lá no pack, que se você comprar, você vai encontrar alguns desses mapas aqui que eu estou usando nesta aula, tá bom? Então vamos entender aqui um pouquinho sobre as tendências liberais. Eu vou devagar, tá bom? Sei que é um tema que muitos professores têm dificuldade. Quando nós pensamos na corrente liberal, você vai pensar o seguinte: naquela corrente mais tradicional, aquela que preparava o aluno para papéis pré-definidos na sociedade, aquela que vai preservar, ó, o sistema, garantir o domínio da classe dominante. Então, isso aqui é muito importante para a tua prova. Por quê? A pedagogia liberal, você precisa saber distinguir uma coisa. Falou em pedagogia ou tendência liberal, estamos falando de toda a corrente de um modo geral. Se a banca especifica a tendência, você precisa dominar os representantes ali, os teóricos, o método, o foco e papel do professor e papel do aluno ali dentro daquela metodologia. Não tem como errar questões aqui, tá bom? Quando nós falamos da corrente, dessa tendência pedagógica liberal, pessoal, nós estamos falando de uma corrente acrítica. Professor, mas John Dewey e Carl Rogers já vem para quebrar isso aí. Vem, eles acabaram ficando aqui dentro da pedagogia
liberal, apesar de trazer essa quebra com a tradicional, apesar de trazer o aluno já como um ser ativo no processo, mas eles estão dentro da corrente pedagógica liberal e é importante você entender essas ideias, tá bom? Então, quando falamos aqui da tendência tradicional, você já vai lembrar de muitas coisinhas, né? A gente vai passar tendência por tendência, tá bom? Então não se preocupe aqui. Na corrente tradicional, nós vamos ter como representante Herbar. Na renovada progressivista, nós vamos ter John Dewey, um dos teóricos mais cobrados em prova de concurso. Você não vai errar nunca mais uma questão de tendências aí, tá bom? Com o prof aqui. Carl Rogers, na renovada não diretiva, você vai lembrar que ele é um psicólogo, então ele via a educação com uma visão mais humana, inclusive ele é um teórico humanista. Você vai ver Carl Rogers junto com Henri Vallon e junto com Abraham Maslow lá nas teorias da aprendizagem da teoria humanista. E temos aqui o nosso querido Skinner, um homem mais duro que eu já vi na educação. Esse homem aqui hoje ele ia sofrer muito com essa libertinagem, liberdade, eu não sei como é que dá o nome a isso que está acontecendo aí, onde pode tudo, né? Então, Skinner, na sua teoria do condicionamento operante, ele acreditava que o indivíduo tinha que ser punido. Ele acreditava em reforço positivo e negativo. Então, nós vamos ver Skinner aqui na nossa corrente liberal tecnicista, onde preparava o aluno como mão de obra barata para o mercado de trabalho. E vamos ver Skinner também lá na corrente, na tendência, na teoria da aprendizagem behaviorista ou comportamentalista, tá bom? Então, aqui um ponto importante também é que no movimento da renovada progressivista, eu considero esse daqui um dos movimentos mais importantes já é, na educação, por quê? Porque é aqui que John Dewey ele rompe com a educação tradicional, educação bancária. Então, John Dewey aqui já quebra aquela ideia, professor dono da verdade, autoritário e o aluno passivo, certo? Então, o movimento da Escola Nova olha, foi um projeto de renovação educacional no Brasil que teve como marco o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em 32. A corrente renovada progressivista pode aparecer em provas só como renovada, pode aparecer em provas como educação nova ou pedagogia nova, tá bom? Já aconteceu várias vezes. E as bancas adoram mudar os termos aí, uma coisinha ou outra, para pegar os candidatos em concurso. Fizemos um apanhado geral. Começa as tuas palavrinhas-chave. Vamos aqui às nossas correntes liberais, prof. Então, aqui nós temos um quadro bonitinho, ó, que você vai ter todas as correntes, professor, aluno, método, foco, representante. Isso aqui, estando na ponta do cérebro, você mata qualquer questão. Então, na corrente tradicional, ó, você vai ver aqui, nós vamos chegar nela daqui a pouco, você vai ter um professor que é a figura central, o detentor do conhecimento, você vai ter um aluno passivo, ele recebe o conhecimento, você vai ter um modelo de aula expositiva, você vai ter o foco num conhecimento intelectual e nos valores morais. Então, se na tua questão vem priorizando a intelectualidade, o conhecimento intelectual, priorizando valores morais, nós estamos falando da corrente liberal tradicional, tá bom? Então, eu não vou ficar lendo aqui para você slide, não quero ficar lendo um por um para você. Você tem o material agora e na sua mão estou te dando de presente uma tabela que eu mesmo montei, está no nosso material. Então, prof, vamos seguindo aqui para as nossas correntes e a gente conseguir compreender principais aspectos aí da tendência pedagógica liberal tradicional agora. Então, como dissemos, coloco no teu resumo, o professor é a autoridade, detentor do conhecimento, figura central no processo. As bancas vão trazer assim nas questões. O aluno é passivo. Então, aqui, características. Tudo que está aqui, gente, já caiu em prova. Não há troca de conhecimento entre os participantes, ó. Por quê? Ué, como a troca, se o professor aqui, ó, é a figura central, eu falo, você está aí, ouve,
e não há troca, não há diálogo. A relação aqui ela é verticalizada, tá bom? Então aqui nós temos, ó, a exposição verbal, os conteúdos como verdades absolutas e a preparação do aluno para papéis pré-definidos na sociedade. Guarda isso com você que cai demais em prova, tratando da pedagogia liberal tradicional, tá bom? Seguindo aqui o nosso amigo John Dewey, um dos meus favoritos aí, depois de Carl Rogers, né? Carl Rogers é psicólogo, o professor aqui também é psicanalista, é terapeuta. Eu amo essa parte humana da escola, essa parte humana de trabalhar o holos do ser humano, gosto muito disso. Vamos lá, John Dewey e seu grupo trouxeram, né, foram influência para o movimento da escola novista no Brasil. Então, John Dewey entende educação como uma necessidade social. Caiu na tua prova, associa a John Dewey, isso aí, tá bom? Um ponto muito importante também, prof, para a tua prova aí. Para a concepção liberal renovada progressivista, ó, o processo de aquisição do saber, isso aqui cai em prova desse jeito, tá, professor? Do jeitinho que está aqui, ó, é mais importante do que o saber propriamente dito. São aquelas famosos, a gente pode chamar de chavões, né? Não é chavão, mas aquelas frases quase prontas que já vêm de cada corrente, de cada teoria. Nós temos muito isso nas teorias da aprendizagem, nas bases psicológicas, na didática com Libânio. Então, nós vamos encontrar aquelas famosas frases que não tem como mudá-las muito. Essa é uma delas. Então, o aluno aqui, quando o John Dewey entende o aluno, ele já traz esse conceito, um aluno ativo, construtor do conhecimento. Por quê? Neste movimento aqui, ó, o foco está onde? No aluno. Então, John Dewey ele quebra aquela ideia da escola tradicional, daquele movimento onde o professor detém conhecimento, um olhando para a nuca do outro, não há diálogos, e o professor ali é a figura central, detentor do conhecimento. Ponto importante também de John Dewey. A aprendizagem aqui em John Dewey, ou na renovada progressivista, ela é baseada em quê? Na motivação, na estimulação de resolução de problemas sociais. Como que eu levo isso para a prova? Eu gosto de colocar o seguinte: John Dewey, vou te contar uma historinha. É aquele cara que fala que a aprendizagem ela é baseada em motivação e estimulação para uma coisa que ele é apaixonado, resolver problemas sociais. Professor, dá para confundir com Paulo Freire, com a crítica social dos conteúdos? Das bancas derrubam muitos candidatos. Inclusive, eu ia trazer uma questão para vocês aqui. Acho que eu vou trazer lá na aula 3 uma prova de 2024 de Três Corações. Vou ver se eu acho aqui para vocês trazer a questão. Aí eu vou voltar aqui nesse slide um dia para você entender como que a banca gosta de confundir com Paulo Freire, principalmente ali, Libânio, na crítico social dos conteúdos. Tá bom? Até aqui tranquilo, prof. Vai fazendo o resumo, palavra-chave, que você não erra a questão em prova. A gente vai para as questões, vamos brincar daqui a pouquinho ali. Meu grande amigo Carl Roger agora. Vamos entender um pouquinho dessa corrente chamada renovada não diretiva. O que Carl Roger entende desse processo, desse momento da educação? Porque quando a gente fala tendência, a gente está falando, entre aspas, de quê? De um momento, de algo que está em voga. A gente está falando, entre aspas, aí, de uma moda, né? Algo que está em evidência. Então, nesse momento, o que Carl Rogers evidencia para a educação? Ele traz um contexto mais psicológico, mais afetivo que pedagógico para a escola. Inclusive, ele fala assim, ó, aprender é modificar as percepções da realidade. Essa frase pode cair na tua prova, porque ela já caiu. Uma boa educação deveria ser comparada a uma boa terapia, e faz todo sentido hoje, né? Não sei se na tua escola aí tem um banquinho, né? Que fica o pessoal, às vezes está passando mal. Aí a gente brincava na escola, o banquinho da ansiedade, não sei o quê, porque as pessoas iam para ali, né? Porque hoje, infelizmente, é com muita tristeza, né, gente? Eu atendo pessoas aqui todos os dias, eu ajudo professores para concurso, parte emocional, atendo pessoas com diversas demandas. O mundo está doente.
Mas o foco aqui é a nossa aula, vamos seguindo. O professor aqui, ó, para Carl Rogers, ele é um auxiliar nas experiências. Então, guarda aí, ó, professor auxiliar, o aluno também é ativo no processo. E o método de Carl Rogers, qual que é o método? É a facilitação da aprendizagem. Cai em prova, professor? Cai. Direto isso aqui, ó. Direto o método. É aquilo que o professor mostrou para vocês aqui, ó. Vou dar essa aula batendo papo com vocês mesmos, parece que faz de conta que eu estou ao vivo aqui. Ó, você vai entender isso aqui. Essa tabelinha e vai vir dessa forma com palavras muito similares na sua prova, tá bom? Vamos agora a liberal tecnicista de um cara que eu não sou tanto fã, mas é o Skinner, muito cobrado em provas também. Skinner participou de vários movimentos aí, que é as teorias da aprendizagem lá no behaviorismo, comportamentalismo, também aqui nas tendências pedagógicas na liberal tecnicista. Palavras-chave aqui da tecnicista, ela visava a eficiência, porque a partir de agora eu vou preparar um aluno, eu vou moldar o comportamento desse indivíduo para quê? Para o mercado de trabalho. Então, quando fala de algo muito técnico, tá? Técnicas, manuais, a gente vai ter também a corrente tecnicista. Então, aqui a gente vai ter um pouquinho, gente, lá das teorias da aprendizagem, ó, olha como é que bate aqui, ó, a mesma ideia, claro que tem que bater, né? É o mesmo autor. Ó, a tendência tecnicista é modeladora do comportamento humano, afinal, era o objeto de estudo de Skinner através de técnicas específicas. Então, falou de técnicas, lembra? Ela é tecnicista, ela prepara esse aluno. Você pode lembrar, sabe de quê? Da década de 70 no Brasil, dos anos 80, se você é dessa época aí, ou você conhece o Senai, o Senac, as antigas escolas técnicas que hoje é Instituto Federal. Aqui no Espírito Santo chama IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Então, nessa tendência, qual que é o foco aqui, a ênfase? Ó, mercado de trabalho, mão de obra barata para quê? Para os sistemas. Afinal, a corrente liberal ela vem para quê? Justificar o sistema capitalista. Então, Skinner ele traz exatamente essa ideia, né? Ele gosta muito de punir conduta, ele fala muito de comportamento. O professor aqui, ó, é um administrador, o aluno aqui ele é produtivo, tá bom? O aluno aqui ele é produtivo, certo? Aqui o aluno, ó, o professor, perdão, ele transmite as informações na sala de aula, o aluno deve fixá-las com exercícios. É aquela corrente mais prática, tá, gente? Se isso ajuda você na tua preparação, pensa na corrente mais prática, tá? Então, ó, vamos seguindo aqui, então. Falamos já das quatro correntes, vamos matar questões aqui para fixarmos o conteúdo. Questão de número 1, a banca pede assim, olha, por pedagogia liberal, entende-se aquela aqui. Vamos lá. O que que nós vimos na corrente liberal? Letra A, é crítica e entende educação como processo social e anti-autoritário. A pedagogia liberal concorda com isso? Não. Ela é acrítica e ela é autoritária. Então, a número 1 não é nosso gabarito aqui. 2, busca a emancipação do sujeito por meio de conceitos, princípios e valores críticos. Não, aqui é a corrente mais progressista, que a gente vai ver no próximo bloco. Letra C, prepara os estudantes para o desempenho em papéis pré-definidos na sociedade. Exatamente aqui, ó. C de professor concursado. Percebe a educação como preparo para a vida por meio da adequação das necessidades individuais às coletivas? Também não. Totalmente errada a questão da liberal. Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Desempenha, preparar este aluno para papéis pré-definidos na sociedade. Lembra, temos que justificar, manter o sistema capitalista que ali está. Questão de número 2. Inspirado em John Dewey, tem-se um novo pensamento pedagógico internacional. Por essa tendência, o papel da escola é o de atender às diferenças individuais, às necessidades dos alunos. Então, vamos lá. Diferenças individuais
John Dewey já dá uma ênfase a essa questão da individualidade, cada aluno sendo único. Na pedagogia liberal, não. Na corrente tradicional, você vê todo mundo como alguém que está ali, como um ser historicamente apenas ocupando espaço. Então, vamos lá. Enfatizando os processos mentais, as habilidades cognitivas necessárias à adaptação do homem ao meio social. A banca me deu já o teórico, me deu o representante, ela quer o seguinte: estamos referindo de qual tendência pedagógica. Aqui, quando eu li John Dewey, eu poderia vir aqui. Liberal, renovada, gabarito, letra A. Não é tradicional, tecnicista é Skinner, libertadora Paulo Freire, direcionado, não diretista. A banca aqui escreveu, não é não diretiva, não diretista, não. Então, gabarito letra A de professor aprovado, tá bom? E aí, prof, tá gostando das questões, tá gostando da aula? O objetivo aqui é fazer esse compilado para você, trazer os principais pontos, os temas mais cobrados em provas sobre as tendências pedagógicas. E tem muita aula pela frente aí. Vamos ter o nosso bloco da corrente progressista e vamos ter depois um bloco só de questões. É uma aula que vai ficar bem bacana aqui para o canal e tudo grátis. Questão de número 3. Vamos que vamos aqui continuar brincar um pouquinho nas nossas tendências pedagógicas. É o meu tema favorito que eu gosto de dar aula. As tendências pedagógicas que orientam o trabalho educativo se dividem em duas linhas de pensamento, liberal e progressista. Perfeito aqui. Então, a banca está apenas contextualizando para nós. Sobre a tendência progressista crítico-social dos conteúdos, a gente não viu aqui ainda, assinale a afirmativa correta. Aqui nós vamos ter como representante Libani, vamos ter Saviani aí também nas tendências pedagógicas ou tendência histórico-crítica. Essa questão aqui é uma questão que eu uso em todas as preparações. Eu adoro porque a gente vai analisar item por item nessa questão. Então vamos lá. A escola tem o papel de preparar intelectualmente e moralmente os alunos. É progressista crítico social? Não, aqui é tradicional. Tenho certeza que você vai matar comigo aqui, ó. Letra B. Os conteúdos são ministrados em sala de aulas, mas não são exigidos para fins pedagógicos. Isso aqui é uma frase que cai muito. Qual corrente é essa aqui, professor? É a tendência libertária de Celestin Freinet. Então, não é o nosso gabarito. Nós vamos chegar lá em Freinet, você vai entender o que que é essa questão de não cobrar, né? Ministra um conteúdo, mas não exige para fins pedagógicos. Porque lá na tendência libertária, traz algumas palavrinhas que é a liberdade, autogestão, vivência grupal. E aqui a avaliação, ela é uma avaliação formativa. Então, Celestin Freinet, nesse conceito mais de liberdade, ele traz aquela ideia o seguinte: não tem que ter a prova, né? A prova não é obrigatória, aquela prova que a gente chama, né, classificatória ou somativa, que você vai transformar ali todo o aprendizado daquele indivíduo num determinado período, no trimestre, no caso, em números, né? Eu não sei se aí na tua terra é dessa forma. Aqui no Espírito Santo, chega no final do trimestre, os alunos vêm tudo atrás do professor. Gente, eu nunca vi, eu acho que só acontece aqui, eu tenho certeza. Eles querem saber o quê? A nota deles. Professor, qual que é a minha nota? Uai, mas como assim? Você produziu o trimestre inteiro? Professor, fiquei com nota baixa? Não me diga. Ah, mas não me diga. Você descobriu isso hoje. Mas aqui, assim, gente, aqui no Espírito Santo tem essa coisa de querer saber nota. Eu nunca vi isso. Então, letra B errada também, libertária. Letra C. A aprendizagem é baseada na motivação e na estimulação de resolução dos problemas sociais. Passamos pela corrente lá do nosso amigo John Dewey, não é isso? Na renovada progressivista. Então, vou colocar só renovada aqui para você entender. Letra D. O professor transmite as informações em sala de aula e os alunos devem fixá-las com exercício. Nós vimos agora na última corrente liberal, corrente tecnicista de Skinner.
Então, nosso gabarito letra E, o método faz parte da relação direta da experiência do aluno confrontada com o saber sistematizado. A palavrinha conhecimento sistematizado, saber sistematizado, ela vai gritar para nós que é a corrente crítico-social dos conteúdos. Tá bom, prof? Então, tem um comentáriozinho da questão para você aqui. Bacana, se você já colocar no teu material, já fixar esse conteúdo, já te ajuda muito na tua prova, tá bom? Questão de número 4, faça a correspondência entre as tendências pedagógicas abaixo, o método de ensino utilizado por cada uma delas. Fácil ou não é agora, depois da aula? Ficou fácil, sim ou não? Ficou fácil, com certeza está aí, rindo à toa, consegui aprender, professor. Comenta aqui se você tinha dificuldade, como é que está agora, ó. Então, temos a tendência liberal tradicional, liberal renovada progressivista, liberal renovada não diretiva. Quando eu tenho questões assim, qual o macete que eu gosto de compartilhar aqui nos aulões? É o seguinte, prof, você tem questões de correlacionar, ligar um ao outro, colocar números. Comece por aquela que você domina, que você tem segurança. Então, eu vou na tradicional primeiro. Tradicional, qual que é o método? Aula expositiva, demonstração verbal da matéria por meio de modelos. Olha só. Então, aqui eu já tenho a número 1. Concorda comigo? Se não concordar, você pode falar, que a gente volta aqui. Renovada progressivista, vamos lá. É, por meio de experiência, pesquisa, ó, método de solução de problemas. Então, pelas palavrinhas-chave, olha só como é que eu mato as questões. A banca pode mudar alguma coisa. Falou de experiência, de pesquisa, método de solução de problema. Estamos falando de John Dewey. Tendência liberal renovada não diretiva, facilitação da aprendizagem. Carl Rogers, humanista, teórico mais humano. Gabarito letra A de professor, aprovado, entre os primeiros colocados aí. Tá bom? Seguimos aqui para a questão de número 5. Nessa tendência pedagógica, o foco está na formação de atitudes e o método relacionamento. Olha só, relacionamento, formação de atitudes. Quem que nós lembramos? O professor é um facilitador. Nós estamos falando de quem aqui, meus amigos? Do nosso querido Carl Rogers. Então, renovada não diretiva. Ok? Formação de atitudes, puxou para emocional, pensa em Carl Rogers. Relacionamento, o professor facilitador, renovada não, diretiva, letra E, 30 segundos, matei a questão. Simples ou não é, prof? Vamos lá, questão de número 6, assinale a alternativa que não corresponde. Então vamos lá. Não corresponde a uma característica da tendência progressista libertadora. Então, nós não vimos ainda as progressistas, mas você sabe quem é o representante da libertadora. Nós temos aqui Paulo Freire. Então, vamos fazer uma análise aqui, mesmo não tendo visto a progressista ainda. Letra A é uma escola crítica que questiona as relações do homem no seu meio. Opa, Paulo Freire, está correto? Tá. A banca quer a incorreta. Guarda isso aqui com o professor. Toda questão que a banca pede o não incorreta, o exceto ela dá um grito. Se você já está acostumado com as aulas aqui do canal, com as aulas lá da plataforma ou nossas aulas aqui de revisão, que falam muito isso. Gente, a melhor questão que tem para fazer é aquela que a banca pede errada. Que por eliminação você já tem mais chance de acertar a questão. Vamos lá. Letra B. A relação do aluno é uma relação vertical, já que é um posicionamento como sujeitos do ato de conhecer. Certo ou errado? Errado. A relação em Paulo Freire é uma relação nas correntes progressistas, né? Ela já é uma relação horizontalizada. Horizontal. Não é vertical. Vertical é tradicional. Então, temos aqui o gabarito, letra B de bola. A avaliação é do tipo autoavaliação ou avaliação mútua. Falou disso aqui, é Paulo Freire. Os conteúdos são temas geradores. Prof, o que são temas geradores? É tudo aquilo que o aluno leva para a sala de aula da sua vivência, tá bom? Então, o saber do próprio aluno aqui, ó. Correta.
Metodologia participativa em busca pela construção do conhecimento. Então, letra E também, corretíssima, gabarito, letra B de bola. Questão de número 7, as tendências pedagógicas são divididas em liberais e progressista. As TP brasileiras foram muito influenciadas e tiveram contribuições sociais e filosóficas de seu tempo. A tendência que defende que a função social e política da escola deve ser garantir por meio do trabalho, aqui eu vou marcar para vocês. Nós não vimos ainda alguns aspectos desse aqui, mas a tendência que defende, ó, a função social e política da escola, conhecimentos sistematizados, a inserção nas escolas, nas classes populares, garantindo as condições para efetiva participação nas lutas sociais, prioriza ainda no seu fazer pedagógico o domínio dos conhecimentos científicos, a construção de habilidades e raciocínio. Gente, sem olhar para as alternativas que eu tenho aqui, eu mato a questão com muita facilidade, porque quando fala de função social e política da escola, eu tenho ou Libânio ou Paulo Freire, tendo as correntes pedagógicas. Concorda comigo? Paulo Freire puxa muito isso, função social política da escola. Então, não é tecnicista, porque Skinner é um cara do mal. Não, ele não é do mal, gente. Não, ele não é do mal. Ele só era bravo, só gostava de punir as pessoas, mas ele não era mal, não. Então, não pode ser tecnicista, não pode ser renovadora não diretiva e não pode ser tradicional. Eu fico aqui entre Paulo Freire e entre a crítica social dos conteúdos. O que que me faz matar essa questão aqui? O fato de falar de conhecimentos sistematizados, habilidades e raciocínio lógico. Então, gabarito, letra D de Papai do Céu. Quando falamos aqui, letra D, o nosso gabarito. O professor vai dar uma pinceladinha para você sobre a questão da função social. Professor, lá no meu edital tem a função social da escola. Então, vamos lá. Aí o pessoal fala assim, professor, onde que eu acho isso para estudar? Vou te dar agora. Aqui no canal, se não me engano, tem uma aula de função social da escola. A função social da escola, ela está na LDB, no artigo 2. Eu vou colocar 1 e 2 aqui para você, que eu não tenho certeza se 1 tem alguma coisa. Na nossa CF de 88, a Constituição Federal, no artigo 205. Nós vamos ter aqui nas tendências pedagógicas libertadora, em Paulo Freire, e vamos ter também em Libânio, tanto na parte da didática quanto aqui na tendência crítico-social dos conteúdos. Então, basicamente, quando a banca ela coloca a função social da escola no seu edital, ela está ou puxando para o lado da democratização do ensino, que é a palavra-chave aqui da função social, essa questão da democratização. Então, ela vai puxar para Libânio ou Paulo Freire, ou ela pode trabalhar questões legais voltadas à LDB e à Constituição Federal de 88, em seu artigo 205, ou fazer até um mix na questão com vários temas aí. Tá bom, prof? Então, uma pinceladinha bem bacana aqui para você também levar para a tua prova sobre função social, função política da escola aí. Tá joia? Questão de número 8, vamos para a próxima aqui. Questão muito gostosinha essa aqui da Fundatec, adoro essa banca. O principal foco da tendência é profissionalizar os alunos, preparando-os para a atualização no mercado de trabalho e para integrá-los ao modelo social vigente. Pessoal, isso aqui você, agora, eu duvido que você precise de opções aqui para fazer. Esse aqui é a tendência liberal tecnicista de Skinner, não é isso? Já na tendência, a máxima valorização dos professores, que são a figura central. Aonde que o professor é figura central? Na tradicional. O aluno ali, ó, passivo.
Por fim, A é a favor do autogerenciamento. A autogestão nós vamos ter lá na corrente progressista libertária de Celestin Freinet. E contra o autoritarismo, ó, perfeito. Os alunos aprendem com base na troca no grupo, ou seja, a vivência grupal, auxiliando a transformar sua personalidade para se tornarem mais independentes. Então, questão de número 8, essa aqui a gente faz de forma bem tranquila, letra B, né? Tecnicista tradicional libertária, gabarito, letra B. Ok? Show de bola, né, pessoal? Questão de número 9. Opa, 9. A prática pedagógica contemporânea brasileira fundamenta-se em duas tendências, liberal e progressista. A questão da banca IDECAP, da nossa muitas provas aqui no Espírito Santo, essa banca faz uma banca muito boa, uma banca que vai direto ao ponto, desgasta menos. Eu, particularmente, adoro a banca IDECAP, gosto demais dessa banca. Vez ou outra, até o prof vai lá fazer umas provinhas para experimentar, ver o que, que eles estão cobrando. Então, vamos lá. A primeira, quem é a primeira aqui? É a. Cadê minha. Opa, vamos grifar aqui para ficar mais fácil. Ó. Liberal progressista. A primeira, liberal, entende que o indivíduo deve entender a sociedade como a base dos valores e normas para o desenvolvimento de sua cultura individual. Já a segunda, eu coloco como alguém que constrói sua realidade, exatamente, né? A corrente progressista ela vem para transformar a sociedade, então coloca como alguém que constrói sua realidade, analisando de forma crítica as realidades sociais. É possível afirmar que os dois conceitos têm como ponto de convergência. Aqui a banca até saiu fora um pouco do padrão dela, ela traz questões de um nível um pouquinho mais fáceis, podemos dizer assim, tá? Mas aqui ela quer o ponto de convergência entre a corrente liberal e progressista, entre as tendências. Nós vamos ter que achar aqui no meio da questão alguma coisa que elas concordam entre elas, tá bom? Então vamos lá, letra A. Formação do sujeito passivo? Não, aqui já está errada. A liberal, sim. A progressista, não. O caráter conteudista da formação? A progressista, não. A tradicional também aceita aqui. Letra C. Importância da escola na preparação do indivíduo para o mercado de trabalho? Não. A progressista não concorda com isso. Ela prepara o indivíduo para a sociedade, para transformar a sociedade como um ser crítico. Letra D, o papel da educação na formação de um indivíduo socialmente ativo. Opa, temos aqui uma opção que temos lá em John Dewey, em Carl Rogers e temos também na corrente progressista. Então, ó, nosso gabarito é a letra D. A valorização da família no processo de aprendizagem em detrimento da participação da escola, negativo. Por eliminação, você acertaria essa questão. Mas o que acontece? Em algumas bancas, algumas provas, ou até em algumas questões, a gente vai ver como. Questões que você vai ter que achar aquela que é a menos errada, se é que você me entende aí. Então, você vai achar aquela que faz um sentido melhor para a questão. Essa questão aqui, gabarito letra D de Papai do Céu, tá bom? Questão de número 10, John Dewey. John Dewey, filósofo e educador, já vimos John Dewey na aula de hoje, ó. Defendia que a educação deveria. O que que a educação deve, ó? Preparar os alunos exclusivamente para o mercado de trabalho? Não, aqui, ó. Aqui nós temos a tendência tecnicista. Então não é a letra A. Letra B, ser centrada no professor como uma fonte, única fonte de conhecimento? Não de onde eu, aqui não, aqui é a tradicional. Letra C, ser diretivo e baseado em punições e recompensas? Não. Aqui temos o amigo Skinner nas teorias e na tendência pedagógica tecnicista, tá joia? Letra D, focar na transmissão de valores morais tradicionais. Aqui não, aqui ó, tradicional. E letra E, estimular o pensamento crítico e a aprendizagem ativa. Olha o nosso gabarito aqui, ó.
Skinner, o que que ele faz aqui, ó? Ele quebra o modelo tradicional, onde o professor é a fonte de conhecimento, detentor de todas as verdades, e ele traz agora um pensamento crítico. Então, o aluno tem uma aprendizagem agora ativa. Então, nosso gabarito, letra E, de escola. Questão de número 11, sobre a tendência nomeada no texto como educação nova. Então, educação nova, nós estamos falando da pedagogia nova ou da corrente renovada progressivista. Assinale a alternativa incorreta. Gente, incorreta, o erro dá um grito aí para nós. Toda questão incorreta, o erro vai dar um grito para nós aqui na questão. É o melhor modelo de questão que nós temos aqui para resolver para o seu concurso aí. Então, letra A, o aluno é o centro do processo. Então, está incorreta, a banca quer aquela que é incorreta, ok? Baseada na educação nova. Então, o aluno é o centro do processo, que o aluno é o centro do processo. Está incorreta? Não, aqui o aluno é ativo. Letra B, o educador deve despertar o interesse e a curiosidade do educando. Opa, tá correto, professor. Vamos analisando aqui, tá? Letra C, o educador deve atuar como mediador e facilitador da aprendizagem. Então, nessa educação nova, naquilo que vemos de mais novo, o professor ele é um mediador. Libânio fala isso lá na didática. Ele fala que a didática tem esse papel de além de ser um ramo da pedagogia, ela faz a mediação entre o aluno e o conhecimento. Então, ela trabalha junto ali com o ato do professor, o ato de ensinar. Letra C. Centro do processo está na autoridade do professor, que detém o saber e na transmissão de conteúdos. Negativa, que é totalmente tradicional. Então, olha como é fácil você encontrar o erro. A autoridade do professor na educação nova? De forma nenhuma. Nas correntes progressistas, de forma nenhuma. Então, gabarito aqui possivelmente é a letra D. Letra E. O aluno deve ser preparado desde cedo para a vida de sociedade, com base em uma perspectiva emancipatória, emancipar o sujeito. Então, ó, letra D de Papai do Céu. Deu um grito ou não deu aí, prof? O erro deu um grito ou não deu? Para você. Então, nós chegamos aqui até o final desse bloco, 11 questões, mais conteúdo, material mapeado para você, tá bom? Então, beijo no coração, forte abraço. Bora para o segundo bloco aí. Bye, bye. Até daqui a pouquinho no segundo bloco, pessoal.